Chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu tive que matar a boazinha dentro de mim. E hoje eu vou te mostrar como fazer o mesmo. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. E eu queria que você fosse muito, muito honesta com você mesma. Se você tivesse que tomar uma escolha entre ser cruel com outra pessoa ou deixar que outros sejam cruéis com você, qual destes caminhos você escolheria? Qual deles te parece menos aterrorizante? Fica com essa resposta dentro de você, porque é exatamente aí que nasce a boazinha. Então, o que é esse padrão que a gente chama de boazinha, ou no inglês people pleaser? É uma adaptação que ocorre nas relações quando você escolhe abrir mão de você, dos seus gostos, das suas preferências e das suas necessidades para agradar alguém ou para evitar desagradar outra pessoa. Quando você opera nessa busca constante por validação e confirmação do outro. Mas não é exatamente sobre ser agradável, é muito mais profundo do que isso. O que te faz agir de forma desleal a você não é, na verdade, a bondade. É o medo de sentir culpa e vergonha. É o medo do desconforto que vem quando você desagrada alguém. E como é um medo, isso se torna um padrão que vai se repetindo de forma automática. E aqui eu quero te trazer uma coisa que eu quero que você escute com cuidado. Este padrão não é uma fraqueza, ele é uma resposta traumática. É algo que surgiu para poder te proteger numa época que você precisava de proteção. O problema é que o que te protegia lá atrás, hoje te limita, te rouba da sua autenticidade, da sua verdade, de relações saudáveis e íntimas. E este é um padrão que a gente trabalha com calma, mirando no longo prazo. Não tem solução rápida aqui, mas tem saída. E você já está dando o seu primeiro passo para essa transformação, para essa quebra de padrão, só de estar assistindo esse vídeo agora. Antes da gente continuar, duas coisas importantes aqui. A primeira é que eu vou usar a partir de agora o termo em feminino, boazinha, porque isso acontece com muita frequência nas mulheres, especialmente na forma como a gente é socializada. Mas se você é um homem e ficou até aqui, provavelmente tem um bonzinho aí dentro de você querendo dar passagem para se transformar. Então fica que esse vídeo também é para você. O padrão é o mesmo, eu só vou adaptar a linguagem para o feminino a partir de agora. A segunda coisa é que nesse vídeo tem muita informação compactada, tem camadas e camadas. Então eu sugiro que você veja com calma, pause, tome uma água se precisar, volte, anote. É natural e esperado que conforme eu vou explicando o padrão, vão vindo flashes do passado, memórias e exemplos na sua mente. Aproveita para anotar, para pausar, para retomar. Vai vendo esse vídeo no seu tempo. A boazinha é um padrão que aparece nas relações, um padrão relacional, mas ele não fica apenas quando você está se relacionando com algumas pessoas. Quando você sai da relação ou você deixa de conviver com alguém, ele continua reverberando porque fica no seu estado. Você carrega isso para onde você for e afeta o que você consegue ou não consegue fazer a partir dali, que não tem a ver apenas com as relações. Imagina o efeito de uma relação desequilibrada como algo que você carrega com você porque impacta o seu estado mental, emocional e espiritual. Você deixa de conviver com a pessoa, mas aquilo continua impregnado em você. Você fica remoendo aquilo, você fica com aquele peso. E isso vai afetar tudo que você faz em seguida. É por isso que relacionamentos doloridos geram uma vida dolorida. E relacionamentos saudáveis, equilibrados e bons geram muita qualidade de vida. A sua qualidade de vida está intrinsecamente relacionada com a qualidade das suas relações. Nas relações de desequilíbrio tem sempre uma dupla e eu vou dar nomes fortes aqui. Mas é importante que você se relacione com eles diretamente a partir de agora. Existe uma figura dominadora e existe uma figura submissa. Quando você entra automaticamente na boazinha, é porque o seu sistema detectou uma figura dominante e isso ativa uma ameaça, um medo, e por proteção, automaticamente para tentar te proteger, você entra nesse padrão de submissão.
Isso ainda não é uma escolha consciente, você não escolhe entrar nesse padrão. Isso é automático e é uma réplica da sua infância, de padrões que você viveu lá atrás. Padrões relacionais que estão guardados lá no seu código pessoal. Está na sua programação, no seu subconsciente, mas pode sim ser reprogramado. E o mais confuso, que deixa isso ainda mais complicado de ser enxergado, é que essa dinâmica gera alívio. Quando você concorda, bajula, deixa de emitir uma opinião, agrada alguém, isso te gera alívio. O mesmo alívio de estar sendo perseguida por um ladrão e de repente ele some e você se sente segura. Esse alívio não é bem-estar. É uma ausência de ameaça. Isso são coisas completamente diferentes. Enquanto você confundir essas duas experiências, você vai continuar buscando alívio achando que isso é saudável. Mas não é. É útil didaticamente enxergar isso como um vício, porque faz você buscar substâncias e sensações que não te fazem bem, mas que te aliviam o desconforto. A busca de concordância, de bajulação, de falsa harmonia, tudo isso faz você gerar alívio, mas com um custo muito alto. Agora deixa eu te mostrar os detalhes de como essa dupla opera, que é ao mesmo tempo fascinante e perturbador. As duas polaridades dessa dupla estão ganhando alguma coisa. É claro que tem uma dinâmica assimétrica, onde tem uma fonte doadora, uma fonte receptora, mas as duas saem ganhando. A figura dominadora consegue controle, consegue bajulação, consegue elogios, uma falsa admiração e consegue que o outro faça aquilo que ela estava querendo. Já a figura submissa, ela consegue o quê? Ela consegue validação e aprovação. É esse o seu biscoitinho. Então tem um magnetismo muito forte que atrai essas duas polaridades de forma muito intensa. Só que esse magnetismo não vem de saúde, é uma atração por padrões insalubres. Em um português menos elegante, juntos na merda. Então não é um ganha-ganha real, porque essa relação de ganha-ganha completa só existe em relações com segurança emocional. E essa dupla que a gente está descrevendo, ela existe exatamente pela falta dessa segurança. É tipo a relação com o agiota. Ele traz o que você estava querendo? Traz. De forma saudável, segura e tranquila? É claro que não. E com juros altíssimos e condições super abusivas. A barganha implícita é o seguinte: eu quero ser vista como boa. Você quer que eu faça algo para você. Vamos duplar? E a figura dominadora não se importa de bajular você para conseguir o que ela quer. Esse agradar da bajulação dos elogios, ele vai aparecer em momentos específicos, quando tem algo transacional, quando ela usa isso de forma condicionante para conseguir o que ela quer. Ela te dá um biscoitinho quando precisa. Ai, como você é uma pessoa boa. Nossa, como você é uma boa parceira, uma boa amiga. Ai, eu sempre posso contar com você. Nossa, como você é uma pessoa compreensiva, tá sempre disposta a ajudar os outros. E você vai lá e morde, porque você precisa desse biscoitinho, precisa dessa validação. E esse padrão não é saudável para nenhuma das duas partes. O perfil dominante não é saudável para ele que não tenha ninguém discordando, colocando limites. Ele não cresce assim, só tem alguém reforçando aqueles vieses. E a figura submissa também não é saudável para ela viver em função de agradar outra pessoa. Agora, este padrão existe numa escala. Ele é cheio de tonalidades, das mais sutis para as mais intensas. Na tonalidade mais suave aparecem pessoas com opiniões muito fortes, pessoas com comportamentos mais autocentrados que tendem a priorizar as suas opiniões e as suas demandas acima das dos outros. Parece pequeno, parece inofensivo. Já na tonalidade mais intensa, a sua boazinha vai encontrar personalidades narcisistas e até psicopatas. Porque ela emite um sinal que diz: venha que eu vou entregar o que você quer. E eu quero que você treine o seu olhar para perceber as sutilezas, para conseguir enxergar nessas tonalidades mais fracas. A reflexão que eu quero que você tenha aqui agora é: em quais relações que esse padrão de submissão aparece em maior ou em menor grau? Só observa, sem julgamento, apenas mapeie. Agora deixa eu te dar um exemplo bem cotidiano, bem simples, para você treinar o seu olhar.
Imagina que você tem uma amiga que tem opiniões sobre moda muito fortes. Ela não é uma vilã, uma narcisista, arquitetando como destruir a sua vida. Ela simplesmente tem alguns julgamentos do que é se vestir bem e não se vestir bem e não tem papas na língua para poder compartilhar suas opiniões. Essa amiga acha muito elegante quem se veste com tons neutros, mais minimalistas. Ela não gosta de quem se veste de forma muito colorida. E você ama estampas, você ama usar muitas cores. No começo você nem percebeu, ela solta um comentário aqui, ali, um elogio aqui, uma crítica aqui. E com o passar do tempo, quando você vai encontrar essa amiga, você começa a diminuir as cores que você coloca no seu vestir. Você começa a encontrar essa amiga com cores mais neutras. Só com ela. Só para não ouvir um comentário, só para evitar esse desgaste, sabe? E um dia você nem reparou, mas se olhou no espelho, estava indo encontrar ela e se viu toda de preto. Parece pequeno, né? Só uma roupa. Mas para observar o que aconteceu aqui nessa cena. Você abriu mão do seu gosto, da sua opinião, das suas preferências, só porque o seu gosto não era exatamente igual àquele que a sua amiga valoriza. Como se o gosto dela fosse mais importante que o seu. E aí você precisou dela não comentando, não criticando a sua roupa, para sentir um alívio. Você entregou a ela a autoridade sobre os seus gostos, a autoridade sobre as suas escolhas de roupas. Nessa cena, nessa dinâmica, ela tá com uma força de dominação sobre você, e pode ser que você nem tinha percebido isso antes. E tem mais, porque o vício não termina aí. Imagina que ela parou de fazer comentários. Pronto, de uma hora para outra, você não tem mais o biscoitinho da validação. Aí o que acontece? Você começa a buscar a validação de outra forma. Quem sabe você começa a apontar outras pessoas coloridas, a criticar elas, a fazer uma risadinha e você começa a sentir um pertencimento de novo com essa amiga. Afinal, somos nós contra elas, as básicas contra as coloridas. Olha como a gente se une e é superior. É o seu vício pedindo mais uma dose. E aqui aparece algo que eu quero que você veja com clareza. A boazinha tem uma capacidade de se adaptar que é inigualável. Ela vira o que precisa para se adaptar. Sabe aquela amiga que começou a namorar um surfista e do nada ela começou a ir todo final de semana pra praia, a adorar o mar, a adorar a roupa de surfista. Só que essa amiga daí termina com esse cara. Depois ela começa a namorar um cara que tem uma banda. Aí de repente, meu Deus, ela ama rock clássico, sempre amou rock clássico. E aí ela virou da noite e todo final de semana ela vai em bar escutar rock e ela ama isso. Aí depois ela troca de namorado pra um cara bem mais caseiro e do nada ela ama Netflix. Ela começa a se vestir com moletom, pantufa e essa é a personalidade dela. Conhece alguém assim? A identidade dessa pessoa existe a partir do outro. Quem você quer que eu me torne para te agradar? Eu sei, é forte. E acontece porque em algum momento ela aprendeu que não era seguro pensar diferente, não era seguro ter opiniões diferentes, gostos diferentes, porque isso seria conflito. E conflito é a coisa mais aterrorizante para a boazinha. Então observe em você, talvez não seja na roupa, talvez seja em outras áreas, onde é que você está se adaptando para caber e ter a validação do outro, onde você perde a definição de quem você é. Porque identidade vai muito além de estilo, está nas opiniões, nos comentários, nas vontades, nos desejos que você deixa de dar, que você deixa de expressar com medo de desagradar. Agora a gente vai voltar um pouco lá na sua infância para falar da origem de tudo. Não para ficar culpando ninguém, não para ficar abrindo feridas sem necessidade, mas para a gente entender de onde veio esse código. Se a gente não entender de onde veio, fica muito mais difícil reescrevê-lo. Uma dinâmica central desses padrões é a regulação emocional. A figura dominadora, ela não aprendeu a se regular sozinha. Isso quer dizer que quando ela sente uma emoção, ela não consegue lidar com aquilo e ela precisa do outro. Quanto mais severo o traço, mais ela vai depender dos outros para sentir um alívio, porque ela não sabe o que fazer com aquelas emoções que ela está sentindo.
Às vezes ela vai precisar maltratar o outro para se sentir melhor. Às vezes ela vai precisar bajular o outro para se sentir melhor. Muitas vezes as duas coisas ao mesmo tempo. A boazinha também não sabe se regular direito sozinha, mas ela foi aprendendo a regular os outros, a buscar trazer esse alívio emocional para os outros. Ela foi aprendendo a ser o porto seguro emocional das outras pessoas, a administrar o estado emocional de todo mundo à sua volta e de priorizar o bem-estar emocional dos outros acima do seu. Só que você, cara boazinha, não é responsável pelas emoções das outras pessoas. Eu vou repetir porque isso é extremamente importante. Você não é responsável pelas emoções das outras pessoas. Então vamos lá. Quem era o adulto na sua infância que não conseguia se regular sozinho e que buscava você? Quem você tinha que garantir que estava bem para você poder ficar em paz? Quem é que era a figura que determinava se a casa estava em paz, tranquila ou não? É aqui que as crianças desenvolvem a hipervigilância, o tempo inteiro calculando microexpressões de perigo e desequilíbrio emocional. E é compreensível que vai dar um zoom para a experiência emocional dessa pessoa mais dominante, porque é ela que determina o estado emocional da casa inteira, do ambiente familiar inteiro. Se essa figura era sua mãe, você chegava em casa, ela estava emburrada e já era. Se essa figura era o pai e ele era instável, agressivo, explosivo, a casa inteira provavelmente fazia de tudo para não deixar esse homem nervoso, irritado, porque senão sobrava para todo mundo. E aí você foi aprendendo a pisar em ovos, a prestar mais atenção nas emoções dos outros do que nas suas próprias. É aí que nasce uma personalidade construída em cima de uma pergunta silenciosa e permanente ao longo da sua vida. Quem eu preciso ser para que você fique bem? Porque só assim eu posso ficar em paz. Pode ser algo assim, o outro tá triste, então eu tenho que animar, eu tenho que aprender a fazer piada, a cantar, a dançar, para tirar o estado de tristeza e trazer alegria. O outro ficou bravo comigo, não tem problema, eu peço desculpa, falo que a culpa foi minha, eu que fiz cagada, eu faço um banquete para compensar e me redimir. O outro se sentiu abandonado, então eu vou compensar, eu vou passar a noite inteira com essa pessoa falando o quanto incrível, o quanto eu adoro ela, o quanto era maravilhosa, e quanto mais eu vou elogiando ela, mais pequenininha eu vou me sentindo. Essa é a sua identidade de sobrevivência, e ela nasce de padrões disfuncionais da dinâmica familiar. Essa é a única forma de se relacionar que você aprendeu. E ela vai se repetindo em inúmeras relações de amizades, de namoros, de trabalho, até que você se dê conta que é um padrão inconsciente, que é um padrão disfuncional. Até você conseguir enxergar a sua identidade de sobrevivência com bastante clareza. Tem mais uma camada aqui que a boazinha ela tem dificuldade de se regular sozinha também. Tanto que quando você estava bem, ótima, e você encontra alguém que não está bem, como é que você fica em seguida? Então você vai ficando dependente do estado emocional do outro, você vai precisando que o outro esteja bem, para que você finalmente possa ficar bem. Parece empatia, não parece? Mas não é não. Isso implica que você nunca tá bem. Como é que você vai esperar todo mundo ficar bem para poder ficar bem? Não tem fim. A boazinha é uma resposta traumática, uma identidade de sobrevivência. Ela serve? Serve. Ela serve para te trazer até aqui. Ela te protegeu para que você chegasse até aqui. Mas não é ela que vai te levar daqui adiante. Não é ela que vai te permitir expandir, crescer e assumir quem você é de verdade. Então o que é que a boazinha esconde? Porque por fora ela parece bastante agradável, faz atos generosos, é uma boa ouvinte, pelo menos parece, compreensível, ela é uma fofura. O que ela esconde por trás? Vamos cutucar? A boazinha não age a partir da empatia de verdade. Eu sei. Fica comigo para a gente continuar aqui. A pessoa pode ser empática e generosa, mas enquanto ela estiver agindo a partir da boazinha, ela não está agindo a partir da empatia. Ela está agindo a partir da culpa, do medo e da vergonha.
Porque ela quer que o outro se sinta bem a qualquer custo. À custa do próprio desenvolvimento dessa outra pessoa e à custa do seu. É como jogar glitter numa cara que tá toda esfolada por trás. E quando você cutuca a boazinha pra ver o que ela tá sentindo de fato ali por trás, é que você começa a descobrir algumas coisas. Aí ela começa a abrir as gavetas. Aí vem o quê? Aí vem raiva, aí vem remorso, aí vem incômodo e ressentimento. Muito ressentimento. Acumulado por anos. Porque a ação da boazinha é condicionada. Ela faz aquilo para obter validação. Mas se o outro não dá a validação, o que é que acontece? Tudo que estava embaixo do tapete começa a subir. Então começa aqui uma bifurcação dos infernos. Se eu digo sim para o outro querendo dizer não, eu entro no ressentimento. E se eu consigo dizer não pro outro, eu começo a sentir muita culpa, muita vergonha. Qual caminho você escolhe? Aquele que é mais familiar para você, é claro. Mesmo que te machuque, você vai escolher aquele que você está mais acostumada. E você já sabe qual é. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre o não que você tem tanto medo de dar. Para sair da boazinha, você vai ter que aprender a sustentar a culpa. Você não vai eliminar a culpa logo de cara. Você vai tomar decisões que vão te fazer sentir muita culpa. Você vai ter que atravessar a culpa para poder se posicionar, mesmo sentindo a culpa. O seu corpo vai reagir inteiro, vai parecer errado, apenas porque não é familiar e não soa como seguro. E uma hora começa a amenizar, seu corpo começa a se familiarizar com esse padrão. E aí você vai conseguir atravessar para o outro lado e encontrar a sua autenticidade. Quem é você de verdade? E tem uma consequência mais grave de ficar acumulando essa incoerência no seu corpo por muitos e muitos anos. Cada não que você não conseguiu dar, ele não evapora, ele não some, ele vai para algum lugar. Ele vai para o seu corpo, que vai guardar essa informação e vai ter que se expressar de alguma forma. Gabor Maté passou anos estudando exatamente isso. E ele diz, o corpo diz o não que a pessoa não conseguiu dar. Na forma de sintomas, na forma de doenças, na forma de uma exaustão que não passa com um mero descanso. Eu não estou dizendo isso para te assustar, mas para te lembrar que o seu corpo é muito sábio. Talvez ele esteja te enviando mensagens há muito tempo. Os sintomas que você está observando hoje podem estar vindo dessa comunicação, desse convite do seu corpo para você retornar para você mesma. Então para um segundo para refletir. Quais são os nãos que você não está conseguindo dar? Quais são os nãos que você tem engolido? E onde no seu corpo eles estão aparecendo? Por trás de todo esse padrão existem algumas crenças. Crenças que podiam estar invisíveis e imperceptíveis até agora para você. Eu quero nomear algumas porque a partir do momento que você enxerga essa crença, que você dá nome para ela, isso começa a ter menos força sobre você. A primeira é que para ser aceita pelo outro, eu preciso agradar. Eu preciso ser útil, eu preciso ser agradável, eu preciso ser simpática, eu preciso ser de fácil convivência. Só assim eu mereço estar aqui. A segunda é que discordar é altamente perigoso. Se eu discordo, eu entro em conflito, e em conflito igual a perda. Perda de amor, perda de aprovação, perda de convivência, perda de vínculo. Então é melhor se calar. A terceira é que manter as relações é mais importante do que ser verdadeira. Então manter relação, qualquer relação, é muito mais importante do que eu ser eu. É mais importante estar me relacionando do que validar e priorizar o que eu sinto, do que me priorizar. E a quarta, e essa é a mais delicada de todas, é que se eu for boa o suficiente, finalmente ninguém mais vai me rejeitar, ninguém mais vai me abandonar. Ninguém mais vai me machucar. Existe uma romantização aqui, que se eu der tudo pro outro, se eu der o meu melhor pro outro, o outro finalmente vai poder me dar isso de volta. Ele vai retribuir
tudo que eu fiz para ele? Ou ele vai reconhecer, ele vai valorizar tudo isso que eu tô dando? Só que é uma expectativa irreal. E no fundo, você já sabe disso, porque você já deu de tudo nas relações. E foi valorizada? Essas crenças não surgiram do nada e elas foram se reforçando e se reafirmando ao longo de anos, durante várias relações que foram ensinando você de que não era seguro ser você mesma. Que a sua versão real, verdadeira, que está escondida aí atrás, ela era demais e não tem como. Ou ela era de menos e não tinha como. E agora essas crenças, elas rodam em segundo plano, elas ficam lá escondidas. Elas ficam ali moldando cada opção, cada reação, cada escolha que você dá, cada sim que você dá, quando na verdade você queria dizer não. Ou quando você some porque você não sustenta dar a resposta verdadeira. O primeiro passo para desconstruir uma crença é enxergá-la com clareza. E isso você está fazendo agora. Deixa eu te dar uma lista. Eu quero que você receba ela como um espelho, não como um julgamento. Estes são alguns sintomas e alguns efeitos colaterais de estar vivendo nessa dinâmica. Vai reconhecendo o que mais ressoa com a sua realidade atual. Quantos destes sintomas você reconheceu em você? O que a boazinha mais perde, e isso é o que mais me dói nesse padrão, é ela mesma. A versão mais real, mais autêntica, mais viva de quem ela é. Querendo agradar o outro para ser aceita, ela vai se perdendo dela mesma. E tem uma ironia cruel aqui, porque mesmo sabendo que ela está perdendo uma parte sua, ela realmente acha que ela está fazendo o melhor para todos à sua volta. Mas na verdade ela só está passando a mão na cabeça e entrando numa permissividade que não contribui para que o outro cresça de verdade, mas atrapalha do que ajuda. Ela alimenta os vieses e as ilusões dos outros e impede que eles enfrentem e encarem a dura e crua realidade. E isso também impede que a própria relação cresça e evolua. As relações podem continuar, mas elas não evoluem. Elas ficam estagnadas numa dinâmica que se retroalimenta, mas que não gera crescimento para nenhuma das partes. A boazinha fica com pouco poder pessoal para construir coisas significativas para sua própria vida e também fica com pouco poder pessoal para gerar impacto positivo no outro. E eu sei disso na pele. Desativar a boazinha em mim foi algo muito dolorido, algo muito desafiador, algo que me gerou muita culpa, muito remorso. Eu tinha muito medo de aparecer assim para muitas relações. Me sentia culpada, sentia envergonhada, sentia pena do outro. E mesmo assim uma sensação constante de que eu estava sempre falhando com todo mundo. E eu precisei chegar no extremo, de me colocar em situações e relações extremamente desequilibradas que me fizeram ser muito usada, a ponto de eu não aguentar mais. Num ponto tão grave que eu não podia mais ignorar. A ponto de me fazer decretar para mim mesma: chega, eu nunca mais vou passar por isso. Eu realmente achei que eu estava ajudando essas pessoas, mas eu só estava alimentando as nossas ilusões. Talvez você também precise chegar no extremo para conseguir decretar em alto e bom tom: chega, eu não aguento mais viver essa dinâmica. Eu não aceito mais. E é aí que começa a sua libertação. Do outro lado, o que tem? Do outro lado, você vai começar a se valorizar muito mais, a ter relacionamentos mais saudáveis, você vai ter pessoas que te valorizam por quem você é de verdade e mais, que não te permitem continuar agradando nessa dinâmica desequilibrada, que vão olhar pra você e vão te provocar, mas você realmente acredita nisso ou você só tá falando pra agradar, pra sair do conflito? Aí sim você vai conseguir discernir o que é medo e o que é compaixão de verdade. O que é performance e preocupação extrema com a sua imagem, como você vai ser visto, do que é uma empatia genuína. A boazinha fez um excelente trabalho em te proteger. Você precisava dela para sua sobrevivência. E ela cumpriu essa função muito bem.
Mas se você ficou até agora nesse vídeo, a gente pode dizer que a sua boazinha já sabe que ela tá no ponto de expirar, que ela precisa dar espaço para uma nova identidade que está para vir, uma que te faça crescer, evoluir, florescer. Talvez você não faça ideia de quem é essa nova versão e tá tudo bem, você não precisa saber todos os detalhes agora. A única coisa que você precisa neste momento é de uma decisão. Eu escolho ser verdadeira ao invés de agradável. Chega de me anular diante do outro. Eu escolho ser leal a mim mesma. Eu te desejo força e coragem nessa travessia e não vejo a hora de te encontrar do outro lado.